Olá galera, muito bom estar com vocês de novo, obrigado pela companhia, o meu nome é Fábio, vamos continuar nossa caminhada estudando o tema energia. E a aula de hoje, o encontro de hoje, diz respeito ao trabalho da força elástica. Como calcular a energia transferida por um corpo empurrado por uma força elástica. Vamos ver isso com a ajuda da lousa. Me acompanhe aqui, por favor. Eu gostaria que você imaginasse uma mola, ela não está distendida, ela não está solicitada. Nós vamos anexar a ela um corpinho e nós vamos empurrar esse corpinho, nesse primeiro momento, nesse exemplo, apertando, comprimindo a mola. E aí eu faço uma pergunta para você. Quais são as forças que atuam nesse corpinho, nessa situação, com ele em repouso? Nós podemos imaginar o planeta atraindo, puxando o corpo para baixo. Então desenhamos a força-peso, nosso suporte, nosso plano horizontal empurrando o corpinho para cima, então imaginamos a força normal. Nós imaginamos o nosso dedo apertando o corpinho, então nós temos aqui para o lado esquerdo uma força aplicada. Mas nós temos também aquilo que nos interessa muito, a mola, tentando fazer com que o corpinho volte para o lado direito. Nós temos sobre ele uma força elástica exercida pela mola. E a pergunta aqui é essa: qual é o trabalho, a energia transferida por esta força se eu retirar o meu dedo? Olha para mim. Nós estamos então preocupados com essa questão. Qual vai ser a energia transferida para o corpinho pela força elástica exercida pela mola quando este corpinho entrar em movimento empurrado pela mola? Se nós voltarmos para o passado, se nós voltarmos para os fundamentos da dinâmica, nós vamos lembrar da relação quantitativa entre força elástica e deformação da mola. Olha aqui na lousa, eu escrevi para vocês o módulo da força elástica, a intensidade da força elástica depende de dois fatores. Quais fatores? A própria mola, o próprio elástico, nós chamamos essa constante de constante elástica da mola. Isso é uma característica do elástico, é uma característica da mola. Além disso, a intensidade da força elástica é proporcional à deformação criada, à deformação da mola, à deformação do elástico. Se nós olharmos para essa expressão, eu gostaria que você prestasse atenção num detalhe. Ela lembra muito uma função de grau 1, uma função de primeiro grau, onde o módulo da força elástica é o nosso y. A constante elástica da mola é a constante angular dos matemáticos. E a deformação da mola é a variável x. Notem que a constante linear é zero. Olha para mim. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que é importante pensar nisso? Bom, você vai entender a importância disso tentando responder a seguinte questão. Posso calcular a energia transferida pela força elástica para o corpinho usando aquela expressão matemática clássica, aquela expressão que nós aprendemos logo no início dos nossos encontros? Olha aqui, ó. Posso calcular o trabalho da força elástica com esse produto do módulo da força elástica pelo deslocamento provocado pela mola e o cosseno do ângulo entre a força elástica e o deslocamento? Será que isso é possível? E a resposta é não. E por que a resposta é não? Exatamente por causa dessa relação matemática aqui. Olha só, a força elástica, ela não é constante, ela depende da deformação. Na medida em que o corpo é empurrado, a mola vai assumindo deformações diferentes. Se você tentasse usar essa expressão, que valor você colocaria aqui? Se para cada posição eu tenho um valor de força elástica distinto. Essa expressão não pode ser usada na situação colocada. E aí você olha para mim e pergunta, poxa vida, se eu não posso usar aquela expressão, como calcular o trabalho da força elástica? E a gente vai usar então um recurso que nós aprendemos no passado. Nós aprendemos que se nós temos um gráfico de força ao longo do deslocamento, a área deste gráfico, a área sob este gráfico, me dá numérica, em módulo a intensidade do trabalho da força. É o que a gente vai fazer agora. Volta para a lousa. Se é verdade que esta função é uma função de primeiro grau,
que passa pela origem do plano cartesiano, eu posso desenhá-la assim. Onde o deslocamento corresponde a quê? Exatamente a deformação. E para cada deformação, para cada deslocamento, eu tenho a respectiva força elástica que é proporcional à deformação. Ora, é verdade, a força elástica varia de intensidade em todos os instantes, em todos os momentos, em todas as posições. Mas eu posso, calculando esta área, encontrar o módulo do trabalho da força elástica. E é isso que nós vamos fazer agora. Olha para esse gráfico. Esse gráfico te lembra o quê? Um triângulo. E aí, a área do triângulo é calculada pela base do triângulo vezes a altura dele dividido por 2. Quem é a área de nosso triângulo aqui? A própria deformação. O deslocamento corresponde à deformação. E quem é a força elástica para esta deformação? A força elástica para essa deformação é a constante elástica da mola vezes a deformação sofrida por ela. Portanto, a altura é a força elástica, a constante elástica da mola vezes a deformação. Olhe para essa expressão. Se nós reescrevermos essa expressão, podemos encontrar que o trabalho da força elástica é igual a mais ou menos constante vezes deformação ao quadrado sobre 2. Olha para mim. Você deve estar achando estranho. Eu provoquei um salto, eu cometi um salto. Olha para a lousa. Aqui eu falava do módulo, kx² sobre 2. E aqui eu falo do trabalho, mais ou menos kx² sobre 2. E a pergunta que você deve estar fazendo é muito boa. De onde apareceu esse mais ou menos? Ora, pensa no estilingue, por exemplo. Se eu tento esticá-lo, a força elástica exercida pelo elástico sobre a minha mão exerce um trabalho negativo. A força elástica tenta evitar o movimento da minha mão. Ela rouba a energia da minha mão. O trabalho da força elástica é negativo porque o deslocamento da minha mão está num sentido e a força elástica exatamente no sentido oposto. Então, no momento em que eu estico o estilingue, no momento em que eu estico o elástico do estilingue, a força elástica do elástico exerce um trabalho resistente, um trabalho negativo, ela tenta roubar energia da minha mão. Por outro lado, quando eu soltar o estilingue, o que o elástico fará com a pedra? O elástico vai empurrar a pedra para o mesmo sentido do seu deslocamento. Força elástica e deslocamento apontarão para o mesmo lado, de tal maneira que, para a pedra, a força elástica dará energia. O trabalho da força elástica será um trabalho positivo, um trabalho motor. Volta para a lousa, então. Portanto, a gente escreve mais ou menos e nós decidimos se usaremos mais ou menos em função do quê? Olha para mim, em função da compressão ou restituição. Se a mola ou elástico estão sendo comprimidos ou esticados, o trabalho da força elástica necessariamente é um trabalho negativo. A força elástica está atrapalhando o movimento. O seu trabalho é um trabalho resistente. Por outro lado, se a mola ou elástico estão sendo restituídos para a sua posição original, estão voltando para a sua posição original, a força elástica está ajudando o movimento. O seu trabalho é um trabalho positivo, é um trabalho motor. Por hora, nós pararemos aqui. Existem mais coisas para serem ditas, mas a gente se vê nos próximos episódios.